Quanto você vai ganhar quando se aposentar? Muita gente não sabe como fazer esse cálculo. Como regra principal, é levada em consideração a média dos salários mais altos recebidos ao longo da vida do contribuinte. No quadro Bom Dia INSS de agora, vamos explicar melhor como chegar ao valor do benefício. Por isso, vamos conversar ao vivo com a advogada Camila Santos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Antônio. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Dúvida inicial, quer dizer que é o cálculo, a média dos maiores salários recebidos e aí o que foi contribuído em cima desses salários, quer dizer, não é dos últimos 15 anos antes da pessoa se aposentar? Não, na verdade o cálculo ele é feito com base na média das contribuições de julho de 94 até um mês antes da aposentadoria. Então eu retiro 20% menores salários de contribuição e faço uma média dos 80% salários de contribuição. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas eu contribuí a vida inteira com o teto da Previdência e não aposentei com o teto. Não vai aposentar com o teto mesmo. Muito difícil uma pessoa se aposentar com o teto. Porque o teto lá em 1994 não é o mesmo teto que hoje, em 95 não é o mesmo. Se eu faço uma média, há uma perda salarial proveniente dessa média. O mínimo a gente sabe, hoje atualmente é o salário mínimo do país, 880. Exatamente. E esse teto é de quanto? 5.189. Quer dizer que se a pessoa recebe mais do que esse valor, ela não vai receber aposentadoria acima desse valor? Não vai receber aposentadoria acima desse valor. Até porque as empresas elas têm que contribuir limitado ao teto. O limite máximo de contribuição é 5.189. E a carteira de trabalho? É o que está na carteira de trabalho que é contribuído. Não adianta se a pessoa, por exemplo, ela recebe na carteira 2.000, 2.500 e mais o restante para chegar a esse valor por fora da carteira. Ela vai receber o oficial. É isso? Então, na verdade, se ela comprovar uma atividade, eu sou autônoma e tenho carteira assinada, eu vou contribuir como autônoma e vou contribuir com a carteira assinada. Aí é feito o cálculo proporcional a essas duas contribuições. Eu faço um cálculo proporcional à minha aposentadoria principal, que seria a da carteira assinada, e faço um cálculo secundário e depois é somado. Lembrando que vai ter incidência do fator previdenciário nos dois cálculos, muitas vezes não compensa. Mas se eu sou contribuinte obrigatória autônoma e sou contribuinte obrigatória empregada, eu sou obrigada a contribuir nos dois regimes, nos dois empregos, nas duas profissões minhas, porque eu sou contribuinte obrigatória nas duas profissões. E aí futuramente ele soma-se com um único benefício, é isso? Soma-se com um único benefício. Isso no caso da iniciativa privada. Isso. Serviço público, o cálculo é diferente. Tem alguns casos de paridade e integralidade. O que é paridade e o que é integralidade? Eu recebo o valor integral da minha remuneração quando eu aposento. Paridade é que o meu salário vai reajustar de acordo com aqueles que estão na ativa. Por que essa data regra aí, julho de 1994? Implementação do Plano Real. Quando foi implementado o Plano Real, o início do Plano Real lá, e aí eles fazem o cálculo com base nessa data. Tem revisões que fazem a projeção anterior a essa data e tem aí estudado mudanças para o cálculo das aposentadorias. Uma das mudanças que entrou em vigor, que é a que está valendo agora, aquela regrinha 85-95, que o quê? O cálculo é a média sem o fator previdenciário. Então, continua sendo a média do mesmo jeito, porém eu não tenho mais a incidência do fator previdenciário, que é aquele redutor na aposentadoria com base na expectativa de vida. Vamos imaginar uma pessoa, um trabalhador que começou a contribuir com a Previdência antes de julho de 1994. Como que é calculada a aposentadoria dessa pessoa? Antes de julho de 94, eu calculo só o tempo de contribuição. Depois de julho de 94, eu calculo os valores das contribuições. Então, eu somo lá 30 anos de contribuição. Mas, para fins de cálculo de valor, eu vou pegar os valores após 1994. Então, vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Se uma pessoa era assalariada antes do Plano Real e hoje é um executivo de uma empresa, ele levou vantagem. Agora, se for o contrário, ele era um executivo lá atrás e hoje é um assalariado, ele vai levar prejuízo. Vai levar prejuízo. Aí existem as revisões que são teses, ainda não julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, nesses casos, para se utilizar as contribuições antes de julho de 94. Uma revisão que a gente chama de revisão do buraco branco, mas que ainda não temos decisão do STF.
Tem uma dúvida das pessoas que é o seguinte, eu deixei de contribuir, fiquei desempregado por um período, eu trabalhei como autônomo, mas aí não contribuí com aquele carnezinho e agora eu tento repor o tempo perdido para melhorar o valor da minha aposentadoria. Existe isso ou não tem como? Então, as pessoas elas podem sim contribuir o retroativo. Só que tem que verificar o quê? Se vale a pena ou não, se já não está prescrita as contribuições. O contribuinte individual, que é o autônomo, ele precisa o quê? Comprovar o exercício de uma atividade para que ele possa contribuir. Muitas vezes não vale a pena, dependendo da idade da pessoa, não vale a pena ela contribuir para frente. Por quê? Juros, multa e correção monetária, às vezes o valor acaba ficando muito salgado. E aí, você vai receber uma aposentadoria pequena com um investimento muito alto, então às vezes não vale a pena. Uma dúvida também, a pessoa está prestes a se aposentar, mas aí falece. Aquilo que ela contribuiu, quem que recebe? Tem direito à pensão? Se ela tiver já implementado as condições para uma aposentadoria ou estiver em qualidade de segurado, ou seja, contribuindo, os seus familiares, aqueles que são o quê? Dependentes dessa pessoa, irão receber a pensão por morte. Aí é feito um cálculo, como se essa pessoa fosse se aposentar por invalidez. Faz a média dos 80 maiores salários de contribuição de julho de 94 até um mês antes do falecimento, e é esse o valor que a pessoa vai receber, 100% da média, porque aposentadoria por invalidez a gente não tem fator previdenciário. E é um benefício único a ser dividido entre os dependentes, isso. No caso seria o quê? A esposa, filhos? Esposa, filhos menores de 21 anos ou inválidos, que independe a idade. Aí se ela não tiver, se esse segurado não tiver esposa e não tiver filhos, pode ir para os pais, desde que esse dependesse economicamente do filho. Se não tiver pais, também irmãos menores ou inválidos, se dependessem economicamente desse segurado. Muito obrigado pela presença, até uma próxima. Obrigada eu.